Então, a primeira coisa, pensando na terapia cognitiva para isso, né, a questão do pensamento, buscar um pensamento mais neutro, uma habilidade aí de resolução de problemas, é refletir sobre tudo que a gente já falou aqui. Então, ter a ideia da importância de se ter um pensamento mais neutro, se ter um pensamento mais neutro e não um pensamento mais positivo, um pensamento negativo, de não se deixar influenciar, de não se deixar levar pelo pensamento muito negativo ou pelo pensamento muito positivo, tá? Porque isso vai influenciar o seu desempenho e vai influenciar, às vezes, você conseguir as coisas que você quer conseguir. Então essa é a ideia, porque a TCC tem até vários vídeos no canal, uma série de vídeos que eu falei sobre pensamento, justamente sobre isso, o poder do pensamento realista, né, eu falei sobre isso, ou o poder do nosso pensamento, né, a ideia é que o pensamento não tem esse poder que a gente acha, né, não vou pensar e o negócio vai acontecer, tá? Infelizmente não tem não existe isso. Se existisse, a vida tava muito fácil, né, tava muito de boa, mas não é assim que funciona. O pensamento positivo pode até te ajudar um pouquinho, você ter um pouquinho de motivação e tal, mas o mais importante é o pensamento neutro, é o pensamento realista. Porque você tendo o pensamento realista, você consegue se tranquilizar, né? Você deixa de exagerar tanto na sua emoção, você não fica tão ansioso, você não fica tão triste, você não fica tão afetado ali pelas suas emoções. E você não tem também, você diminui aí a probabilidade de você ter um comportamento mais disfuncional, um comportamento que vai te prejudicar bastante, tá? Então você tendo um pensamento mais realista, essa é a ideia. E ao mesmo tempo que você fica uma pessoa mais leve, uma pessoa mais neutra, enfim, mais tranquila, tá? Então você trabalha muito com a ideia do pensamento realista e neutro. Ela não fala especificamente sobre isso, mas na prática ela trabalha muito com isso, tá? Então pensando na resolução de problemas é uma coisa muito simples. A primeira coisa que você tem que se perguntar, né, para treinar aí a sua resolução de problemas é qual o problema e a preocupação. Então, pega um pedaço de papel e simplesmente começa a escrever aí, tá? Então, qual o problema? Se você tem um problema, qual o problema e preocupação? Só de você fazer isso, tá? De você parar e escrever o problema que você tem, você já tá parando um tempo, tá? Você tá fugindo daquela coisa de mais, de movimento automático, sabe? De comportamento automático, de ficar muito assim, exagerado, né? Correndo, impulsivo, dessa correria do dia, você já tá parando para parar e analisar qual o seu problema. E você tá tentando ser de uma maneira mais objetiva, identificando de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais direta, de uma maneira mais clara qual o seu problema, qual a sua dificuldade. Então você para e escreve qual o seu problema ou a sua preocupação. Depois você vai escrever quais as consequências de você não conseguir resolver o seu problema. E quais os benefícios de você conseguir resolver o seu problema. Por que isso é bacana? Isso é bacana, essa parte, para que você entenda o que você vai ganhar com isso. Né? Para você ter um pouquinho aí de motivação para buscar resolver esse problema também, tá? Então, quais as consequências, o que vai acontecer, né, se você não conseguir resolver o seu problema, e os benefícios de você conseguir resolver o seu problema. O que vai ser de ruim, né? E o que vai ser de bom se você conseguir resolver isso. Depois você fez isso, você faz um brainstorm aí, que é tipo pensar intensamente, de certo modo, em possíveis soluções. O que você precisa fazer para resolver este problema. Então você vê, é o treino justamente de você aprender a resolver os seus próprios problemas. Desenvolver a sua capacidade de resolução de problemas. E isso é necessário um pensamento mais neutro, tá? Para você conseguir fazer isso. Então, desenvolvendo isso, você automaticamente vai ter um pensamento mais neutro para essas situações, tá? Então, aí você faz um brainstorm, um pensamento bem intensamente e você vai escrever as possíveis soluções. O que você pode fazer para resolver aquele problema, tá? Não importa, tá? Se são soluções bem ruins, soluções bem bosta, merda, mas você coloca lá. Qualquer coisa que você pensou, você vai e coloca lá. Você escreve isso. Depois, você vai pegar cada uma dessas soluções, dessas possíveis soluções, e você vai colocar, então você vai escrever as vantagens de cada uma dessas soluções e as desvantagens de cada uma dessas soluções. Então, por que essa solução é boa? Por que essa solução não é boa? Mas vai ser de uma maneira objetiva, não vai ser de uma maneira emocional, você vai estar sendo influenciado pelos seus pensamentos negativos, pela sua emoção, pelo seu impulso, não. É de uma maneira objetiva, de uma maneira mais neutra, mais realista. Por que é tão boa aquela solução? Por que é tão ruim aquela solução? Você vai colocar as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas soluções. Depois que você fez isso, você vai analisar
todas aquelas ali, e você vai escolher a melhor solução, ou pelo menos a menos pior. Se tiver solução ruim, aí você escolhe a menos pior, tá? Nessa situação. Claro que se você, às vezes, está muito no início, ainda não tem essa habilidade tão assim de resolução de problemas, você pode, às vezes, buscar uma ajuda. O que uma outra pessoa faria nessa situação, e faz a mesma coisa, vantagem e desvantagem dessa situação e tal, e ver, né, pelo menos até você desenvolver a sua própria capacidade de fazer isso. E depois que você fez isso, você escolheu então a melhor solução, a menos pior, você vai se perguntar o que você precisa fazer então para colocar essa solução em ação, tá? Simplesmente isso. E aí você vai listando os passos mesmo, o que você precisa fazer de maneira prática para resolver aquele problema, que você realmente precisa fazer para resolver aquele problema, tá? Então, isso é uma coisa bem simples, né? Então, vamos supor, sei lá, um amigo seu te deve dinheiro. Um amigo seu te deve dinheiro. Esse é o problema. Qual que é o problema de você não conseguir resolver esse problema? Né? Que ele vai... você vai ficar sem dinheiro. Você vai ficar sem dinheiro. Você precisa comprar alguma coisa, você vai ficar sem dinheiro. E o benefício de você conseguir, você vai conseguir comprar o que você quer, né? Que você precisa comprar. Aí você faz ali o brainstorm, né? Pensa intensamente sobre as possíveis soluções desse problema. Você pode ligar pro seu amigo e falar assim: você é um bandido, você me roubou, você não me devolve o dinheiro e tal. Outra solução é você chegar pra ele, né? Tipo, você tá com um problema, tá com alguma dificuldade. Então, mas eu tô passando por isso também e eu tô precisando do meu dinheiro e tal. Ou uma outra solução é você sugerir pra ele pagar parcelado pra você. Talvez, né? Te dar, pagar por a cada... O Felipe falou aqui, safado, não me pagou. Então, existem várias soluções dessa situação. Você vai denunciar ele, você vai passar tem uma coisa, esqueci o nome, mas você passa para alguém, alguém que cobrar a dívida, né? Você vende a sua dívida para outra pessoa, tem uns negócios assim, né? Então, tipo, aí é uma coisa meio extrema, mas enfim, são as soluções que você achou. Aí pro seu amigo. Aí você vai das vantagens de cada uma. Aí você acaba podendo decidir que a melhor vantagem, porque você quer a amizade, manter a amizade com o amigo e tudo mais, é ligar pra ele, ver o que tá acontecendo e talvez sugerir que ele te pague aí dividido, né? Então essa é uma possível solução. Aí você, opa, beleza, essa é a melhor solução. E aí você vai lá, vê o que você precisa fazer, monta um scriptzinho mais ou menos assim do que você como vai falar com ele, o momento que você vai falar com ele, quando você vai falar com ele, se é ao vivo, se é por telefone, enfim, em qual momentos melhores para ele, né, também. Você vai direto falar sobre isso, enfim, todas essas questões. Você monta o passo a passo e aí já era. O Lucas colocou, passa o Pix agora. Então, é isso aí. Sessão de crédito, a Mara Alessandra tá colocando aqui. Então, é isso aí. Mas então, essa é a ideia dessa questão da resolução de problemas, tá? Espero que vocês tenham anotado, qualquer coisa depois vocês voltam o vídeo e vocês veem. E quando você já tiver craque, nossa, eu tenho problema de fala mesmo, o pensamento é mais acelerado, mas enfim, quando você tiver já craque, você não vai precisar fazer todos esses passos, você simplesmente vai chegar e perguntar o que eu quero, o que eu preciso e o que eu preciso fazer para conseguir isso, tá? Você não vai precisar passar por todos esses passos, você tem uma mentalidade mais rápida, onde vai ser tipo, o que eu preciso, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer para resolver esse problema. E acabou, tá? Então essa é a ideia quando você tiver mais craque.